Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tentar explicar um pouco da história da Motovia. O pessoal que é mais velho aí, tem acima aí de meio século, já ou andou ou conheceu as Motovia. Para quem não conhece, Motovia eram essas, como eram conhecidas aqui, essas Harlinha de dois tempos e baixa cilindrada aqui no Brasil. Elas eram vendidas aqui com o nome de Motovia. Mas para chegar na Motovia, essa é uma história que eu vou ter que começar lá atrás, né? Então vamos começar lá em 1900, imagina a situação em 1960, a Harley dominava o mercado americano de motos de alta cilindrada, mas não tinha motos de baixa cilindrada para concorrer. Imagina que na década de 50 você tinha concorrência com as motos inglesas, Norton, Triumph, já tinham as motos japonesas. Se você for pensar que final da década de 40, década de 50, você já tinha a Honda, a Yamaha e um sem número de motos sendo produzidas no Japão e no mundo que concorriam nessa faixa de motos de baixa cilindrada, e a Harley não tinha nada para concorrer. Então, em vez de desenvolver o modelo e começar a produção, o que ela fez? Ela comprou uma fábrica italiana, que é a Aermac. Então você imagina que em 1960 a Harley compra 50% da Aermac. A Aermac era Aeromac, era uma fábrica de aviões italiana, né, que produziu aviões para a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Então uma empresa grande de aviação, que também na década de 50 começou a produzir motocicletas, né? Então motos de baixa cilindrada, criou a divisão de motocicletas e a Harley comprou 50% dessa parte de motocicletas da Aermac. Essas motos, elas eram vendidas tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e nessa época eles usavam os dois nomes. Então era a Aermac, a Harley Davidson, no emblema, tinha um embleminha. Então essas que eram de produção, eram produzidas na Itália e recebiam essa denominação de Harley Davidson, elas tinham o nome dos dois, tanto a Aermac quanto o Harley Davidson, e a Harley continuava produzindo a sua linha lá, Chauvel e etc, aquelas que eu já comentei lá atrás. Então continuava produzindo as motos com a marca Harley Davidson. Aí em 1969 a Harley foi vendida dentro dos Estados Unidos, aí ainda tinha essa crise, essa questão econômica, e a Harley foi vendida para uma empresa que chama AMF, American Machine and Foundry. Essa empresa é uma empresa americana, era uma empresa que praticamente fabricava equipamentos esportivos, então fabricava muito material de boliche, pista de boliche, raquete de tênis, esqui. É uma empresa gigantesca, centenária, americana, que para quem gosta de ferramenta, conhece a DeWalt, por exemplo. Eles fabricavam, a DeWalt era da AMF e depois foi vendida para a Black Decker. Então uma empresa gigantesca comprou a Harley, que já estava meio mal ali economicamente. E esse período que a Harley foi comprada ficou conhecido como período AMF, que era o período exatamente que ela estava sob controle dessa outra fábrica. Então, para os puristas na época, isso era muito complicado, porque a fábrica saiu dos herdeiros, né, do Harley e dos Davidson, então deixou de ser produzida por pessoas que viviam a motocicleta e amavam a motocicleta, e passou a fazer parte de um conglomerado que produzia de tudo. Então é um período que os puristas não gostam muito. Então é muito comum você ver, principalmente as Chauvel desse período, o pessoal tira o emblema, porque o emblema nesse período ele vinha com a marca AMF. Então era AMF Harley Davidson. Então esse período ela tinha ficou com essa questão. Muita gente fala que houve queda de qualidade dos produtos, mas praticamente eles continuaram produzindo a mesma coisa que se fazia antes, né? Teve alguns modelos, só com muito pouca coisa lançada nesse período, mas de forma geral a Chauvel continuou sendo Chauvel e assim foi, e continuaram produzindo aquelas Aermac Harley Davidson.
Em 1974, imagina, a Harley já sob domínio da AMF, foi lá e comprou os outros 50% da Aermac italiana e passou a ter controle total da Aermac. A partir desse momento, as Harley produzidas na Itália, essas Aermac, deixam de ter o nome Aermac no tanque e passam a ter o nome só Harley Davidson. Curiosamente, nesse período também, a Harley começou a investir, como eles tinham agora a totalidade dessa departamento de motocicletas da Aermac, eles começaram a investir em corridas. E aí vem uma coisa pitoresca, às vezes pouca gente sabe, mas em 1975, 76, então 74, 75, 76, se eu não me engano, a Harley foi campeã de motovelocidade na categoria 250, sendo que em 76 também foi campeã na categoria de motovelocidade de 350. Tudo bem que a categoria top na época era a 500, mas mesmo assim a Harley, com essas motocicletas da Aermac, foi campeã de motovelocidade. E isso você tem que, às vezes, pesquisar, porque é difícil achar, porque o piloto era um piloto italiano, o Villa. Tanto que, se você for ver, era a equipe Villa. E quando você vai dar uma olhada, você der uma pesquisada sobre os campeonatos de motovelocidade, por exemplo, de 1976, onde aparece lá, primeiro lugar, é Villa e aparece uma bandeira da Itália. Mas ele corria com uma Harley Davidson Aermac. Mas vamos continuar um pouquinho mais. A AMF, depois, ela ficou proprietária da Harley Davidson até 1981. Em 1981, o Willie Davidson, ele juntou um grupo de investidores e conseguiram recomprar a Harley. Então a Harley passou de novo ao controle, né? O Willie Davidson, que muita gente conhece aí, que é neto do William Davidson, de um dos fundadores. E aí continuou a investir e retomar o nome da marca e etc. Mas por que essa história tão longa, onde entra o Brasil e onde entra a Motovi nessa história, né? Se eu falei da Harley, se eu falei da Aermac, eu falei da AMF, quer dizer, da onde veio a Motovi? Paralelo a isso, tem uma história muito curiosa que é o que acontecia no Brasil. Você imagina, 1964, aqui no Brasil, os militares vão para o poder. Então você passa a ter o regime militar a partir de 64. Em 1971, você tem uma situação muito curiosa. O Brasil começou a produzir um avião que era o Chavante. Esse Chavante é um avião de instrução, um avião de patrulha, mas um avião militar feito pela Embraer. E esse avião era produzido sob licença da Aermac italiana, aquela mesma Aermac que o departamento de motocicletas foi comprado pela Harley. Se você for procurar Chavante, o avião Chavante, você vai encontrar Chavante Aermac. Então essa é uma parte curiosa. O governo brasileiro sempre teve uma relação muito forte com a Harley, e principalmente os militares. Então a Harley sempre foi aqui historicamente usada como moto de Polícia Rodoviária Federal, como moto de batedor, escolta. Então sempre o governo brasileiro foi comprador de motocicletas da Harley, sempre manteve essa relação com a Harley Davidson lá nos Estados Unidos. Inclusive a gente tem a questão de que durante a Segunda Guerra a Harley vendeu a WLA, que era um modelo militar, que eu vou falar num outro vídeo mais para frente, vendeu para alguns países. E o Brasil foi um desses países. O Brasil comprou 430 WLAs. Então essa relação entre o governo brasileiro, mais especificamente dos militares, com a Harley Davidson já ocorria. Aí você imagina, em 71, Brasil com um governo militar, tinha também uma relação com a Aermac italiana por conta da produção do avião Chavante. Aí, em 1976, o governo militar aqui resolve
proibia a importação de produtos que eles consideravam como produtos de luxo. Então proibia a importação de brinquedo, produto de estética, de limpeza e, entre outras coisas, proibiu a importação de carros e motocicletas. Isso era uma forma que eles acharam que ia funcionar na época de proteger a indústria nacional. A indústria nacional não era uma indústria muito avançada, então era muito complicado concorrer com os produtos mais modernizados que estavam vindo de fora, então fecharam a economia, proibiram a importação, para assim tentar desenvolver a indústria nacional. Só um adendo, isso depois, quando o Collor assumiu lá na frente, com aquela frase célebre que ele disse na época, que o Brasil só tinha carroças, ele depois, em 1990, se não me engano, ele abriu a importação e assim nós estamos até hoje. Mas ainda, aonde entra a Motovi nessa história, né? Então imagina, fecha a importação em 1976. Mesmo ano, 1976, por exemplo, a Honda começa a produzir a primeira moto nacional. Então, na Zona Franca de Manaus, a Honda monta uma fábrica lá e começa a produzir a CG 125 em 1976. A Harley, ela exportava para a gente aqui as Chauvel e algumas outras motos que eram vendidas pela Mesbla aqui no Brasil. Com o fechamento da importação, poxa, como é que você faz para trazer essas motos? Fácil. Montaram uma fábrica na Zona Franca de Manaus, chamaram de Motovi Indústria e Comércio, pegaram as Harley Davidson, tanto Chauvel, quanto principalmente essa linha de 125, SS, SX, depois eu vou fazer um vídeo específico próximo falando só sobre essa moto, para encerrar esse assunto. Pegaram essas motos e teoricamente mudaram o nome para Motovi e começaram a vender aqui como produto nacional. Então transformaram as Harley e essas Harleys da Ermac em moto nacional. Então como é que você faz uma mudança de uma Harley para uma Motovi nacional? Simples. Lembra ali aquele emblema, a MF Harley Davidson? Você simplesmente desparafusa ele do tanque e parafusa o Motovi. Pronto, você acaba de nacionalizar uma Harley Davidson. Então, aí o pessoal pensa, pô, mas como que pôde acontecer isso no regime militar? Falou simples. Se você vê todas essas relações que existiam entre a Harley e a Ermac e tudo, hoje em dia fica mais fácil de entender a situação. E isso aconteceu em 76, 77 e em 78. Por que só até 1978? Porque em 1978 a Harley pegou a Ermac, esse departamento de motocicletas da Ermac, e vendeu para a Cagiva. Então foi embora. Então a Harley parou de produzir essas motos, né? E nesse período que ela era dona da Ermac e estava sob domínio Motovi, quem tiver a curiosidade de dar uma pesquisada vai encontrar. A Harley produzia carrinho de golfe, produzia snowmobile, scooter, fora esse monte de moto dois tempos que na época o pessoal estranha, poxa, mas a Harley produzia tudo isso? Sim, porque ela tinha também dentro da própria Harley essa fábrica da Ermac. Para variar, não sei se eu compliquei ou se eu simplifiquei. A gente ouve muita versão da história da Motovi, mas os fatos são esses. Quem tiver alguma informação diferente dessa, achou alguma coisa, porque curiosamente nos livros, pelo menos em nenhum livro que fale sobre a história da Harley Davidson, você vai encontrar esse capítulo da Motovi, porque isso é uma história genuinamente brasileira. Tá joia? Valeu, pessoal!